De volta com o nosso Jornal da Mensagem aqui em nossos estúdios, já recebendo o vereador Edinho Guedes participando conosco. Ele que foi reeleito aqui na cidade de Jacareí, o vereador Edinho Guedes participando conosco do PMDB. Vereador, muito bom dia, muito obrigado pela presença, hein? Bom dia, Donizete, bom dia, ouvintes da Rádio Mensagem. Fazia já um tempinho que eu não visitava os microfones da Rádio Mensagem, é uma grande satisfação estar aqui e conversar com a população de Jacareí sobre a nossa querida cidade. Vamos fazer um balanço do seu trabalho, vereador Edinho, em relação que tem alguns projetos que chamaram a atenção, né, do vereador Edinho Guedes, e logicamente é o que a gente acompanha pela cidade. Um deles foi a questão daquela luta do carro forte, né, em relação à questão da luta do carro forte. Gostaria que você fale como é que está toda essa situação, como é que você tem acompanhado todo esse processo. Bom, o projeto de lei, né, que na verdade viabilizou a aplicação da lei que proíbe os carros fortes pararem em frente aos bancos, foi uma bandeira já ainda no meu primeiro mandato quanto suplente de 2007 a 2008, e o nosso trabalho foi realmente primeiro fazer a lei se manter, né? A FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, entrou com várias ações para tentar derrubar essa lei e nós conseguimos mantê-la judicialmente. Então a Justiça já entende e defende que a nossa lei ela é 100% aplicável. Explicando uma dúvida que a população sempre nos questiona, é o seguinte: a nossa lei ela é uma lei de posturas, não é uma lei de trânsito, porque só o deputado federal e o senador pode fazer leis de trânsito. Então a nossa lei não é uma lei de trânsito, é uma lei de postura. Então não cabe o marronzinho multar ou proibir a parada do carro forte. Quem tem que fazer isso é a fiscalização de posturas, são os fiscais de posturas, então são outros fiscais da prefeitura. É uma confusão que a população faz constantemente com isso. E, coincidentemente, Donizete, ontem estive em reunião com o prefeito Hamilton. Um dos assuntos abordados foi exatamente esse. Falou: Hamilton, de fato a gente teve alguns questionamentos da FEBRABAN, mas vencemos todas as ações judiciais, a lei está apta a ser aplicada, não tem nenhuma dúvida disso. Nós já temos vários bancos que já receberam a primeira multa de R$5 mil e a segunda multa de R$10 mil. Agora a terceira penalidade é a perda da licença de funcionamento desse banco. Então vim pedir aí essa rigorosidade do Poder Executivo com isso. O prefeito Hamilton acolheu e está assim, bastante motivado também em fazermos que a lei seja cumprida, né? A nossa população não pode ser usada como escudo, né, de proteção ao dinheiro, porque é exatamente isso que o carro forte faz. Ele utiliza do trânsito das pessoas para inibir assalto, e nem o nosso trânsito da cidade parar porque as empresas não querem fazer a carga e descarga após 8 horas da noite, que é o horário que a lei permite, das 8 da noite às 8 da manhã, quando o trânsito já é menor, ou que os bancos, que são entidades extremamente lucrativas, construam as garagens de carro forte dentro da sua propriedade, como o HSBC já fez. O Banco HSBC investiu R$50 mil e construiu uma eclusa de carro forte, com portão eletrônico, tudo. Então, hoje, lá o HSBC da Lúcio Malta já não para mais o trânsito por força da nossa lei. Então, que outros bancos sigam esse exemplo e que possamos aí vencer esse desafio da cidade. O vereador falou em postura. Agora nós estamos na expectativa da próxima legislatura. Que tipo de postura o vereador espera da próxima legislatura, e fazendo para a gente um parâmetro da postura dessa legislatura, que nós tivemos aí embates complicados, situações complicadas e até, eu diria, manchando, né, o legislativo em alguns momentos. Bom, Donizete, eu estou muito motivado. Eu tive alguns encontros já com a nossa bancada de 9 vereadores, tive alguns encontros com outros vereadores já eleitos. Outros são colegas nossos, como o Edgar Sazak, por exemplo, e eu estou muito motivado e otimista, né, com essa nova formação. A sensação que dá é que ela vai ser bastante diferente dessa atual legislatura, com debates mais respeitosos, com debates de um melhor nível, né, colocando a cidade no foco da discussão, colocando os problemas da cidade, mas principalmente propostas de solução dos problemas da cidade, porque só enxergar o problema também é muito fácil, e eu acho que o trabalho do vereador é também buscar encontrar a solução desses problemas
E eu sinto aí nesses novos colegas que estão chegando essa postura mais respeitosa, um debate de um melhor nível, e isso nos dá aí uma grande motivação, porque a gente quer trabalhar dessa forma, né? Eu conduzi meu mandato assim. Quem acompanha meu trabalho, não só pela internet, pela TV Câmara e também pelas manifestações de jornal na rádio, sabe que eu conduzo meu trabalho pautando em colocar com prioridade as discussões da cidade, sem entrar nessa questão de futrica pessoal, de ataque pessoal, que infelizmente, né, isso ocupou muito espaço. Nós tivemos muitos vereadores aí envolvidos em discussões, gastando tempo de Câmara, de tribuna, em ataques pessoais ao invés de trabalhar pela cidade. Bom, vereador, falar em relação a ataques pessoais, recentemente a gente conversou com o vereador Dario Burro e ele mencionou que o vereador Edinho Guedes teria doado cestas básicas no período eleitoral. Bom, e logicamente ele apenas falou no microfone da Câmara, mas não usou a justiça para apurar toda essa situação. Foi um ataque pessoal este? Esse é um caso clássico da Donizete, que a gente tem que lamentar, beira ao ridículo essas colocações, que inclusive eu fiz questão de prestar esclarecimento ao Ministério Público, que apurou e concluiu que se tratava de uma grande distorção e não foi verdade o que foi dito aqui, e que não houve nenhuma irregularidade nos meus trabalhos, e nunca existiu essa questão colocada pelo vereador com relação ao período eleitoral. Mas a vida pública, infelizmente, ela traz muitos pontos bacanas da gente conseguir contribuir com a cidade, mas ela traz também situações desagradáveis como essa, de nos expor a ficar explicando boatos, né, futricas, factoides criados aí, mas o homem público, ele tem que estar sempre disposto a fazer isso, mas eu fico sempre satisfeito que quando a verdade vem à tona, essas coisas caem por terra e o nosso trabalho sempre prevalece. 8h45, pois não, Vanessa? Nós recebemos a ligação da Raquel, moradora do Jardim do Portal aqui de Jacareí. Ela parabeniza a vitória do vereador Edinho Guedes e também a conquista pela presidência da Câmara. Em nome dela e de toda a família, ela diz que acompanha o seu trabalho, vereador, juntamente com a família, e deixa esse forte abraço ao senhor. Agradeço a Raquel, mas queria pontuar, né? Eu tenho recebido algumas colocações com relação à presidência da Câmara. E eu primeiro fico lisonjeado, né, o pessoal do Jardim do Portal, obrigado aí pelas palavras, mas a eleição da presidência da Câmara vai acontecer dia 1º de janeiro, né? Eu sou candidato pelo PMDB, mas vamos aguardar aí. Tá meio receoso ainda que o jogo vire, vereador? Não estou receoso, mas assim, eu acho que é importante até respeitar, não sei se tem outros candidatos, né? Muitas candidaturas são apresentadas na hora, mas vamos aguardar o processo ocorrer no dia certinho, que é o dia da posse. Daí sim, se concretizar, daí vamos aí falar sobre como será essa presidência. Mas agradeço e também estou muito motivado para essa nova disputa. O fato do vereador conviver muito tempo na política lhe dá esse direito, até porque ele já sabe que teve vereador que dormiu presidente e acordou vereador no dia seguinte. Né? Exatamente, Donizete. Mas pegando ainda a linha do que estávamos falando sobre a nova postura, eu achei muito interessante como está se dando a discussão da presidência da Câmara, né? Diferente desses tempos antigos, onde os vereadores diziam que ia votar de um lado, depois de uma hora mudava do outro. A falta de compromisso, essa né? Falta de compromisso, essa forma mais escusa, né, de se fazer política. Eu acho que essa nova legislatura está trazendo aí essa marca diferente, porque nunca antes aconteceu isso de, assim, com 2 meses antes da eleição, uma bancada de 9 vereadores, que a nossa bancada é uma maioria dos 13, né? Já ter sentado, decidido, colocado, tornado público, né? Já foi tornado público isso no jornal. Então penso que essa é uma contribuição que essa nova legislatura pode trazer, de que até mesmo a escolha da mesa diretora pode ser feita às claras, de forma transparente, de forma coerente, de forma tranquila, sem essa guerra de bastidores aí que muitas vezes traz aí essa imagem também um pouco escusa do Poder Legislativo. Então, quiçá essa seja a primeira semente, a primeira contribuição dessa nova legislatura. O fato da solenidade de posse ser às 5 horas da tarde é melhor para vocês? Eu acho que é melhor, em especial para a população, né? Porque para nós, se fosse 7 horas da manhã, nós estaríamos lá.
né? Ninguém tem dúvida de que o vereador eleito, o prefeito e o vice-prefeito não estaria lá para tomar posse. Mas a população, que é a grande responsável por isso, e a gente busca, né, tornar cada vez mais participativa, ela fica prejudicada, porque por mais que goste da vida pública da cidade, é difícil no dia 1º de janeiro alguém aparecer lá às 9 horas da manhã, porque no mínimo foi dormir 1 hora, 2 horas da manhã, porque espera a virada, né? É clássico isso. Então, acho que foi coerente a alteração feita, mudando das 9. Quem sugeriu essa mudança? Foi consensual, assim, nasceu, na verdade, de algumas discussões de funcionários da Câmara reclamando, poxa, nossa, não tem que estar aqui e tal, e acolhendo aí essas colocações. Foi consensual entre os vereadores, porque daí estimula a participação da população nesse momento, que é um ato cívico muito importante para a cidade, né? Sim, continuamos aqui com o vereador Edinho Guedes participando conosco. Lembrando que a sessão de Câmara foi a última nessa terça-feira, né? Os vereadores entraram agora num recesso parlamentar, voltando agora no próximo dia 5 na primeira terça-feira de fevereiro, ou seja, dia 5 de fevereiro. Vanessa Oliveira, tem pergunta para o vereador, Vanessa? Temos sim, nós temos a participação da Manuela, moradora do Jardim das Indústrias. Ela nos ligou parabenizando o vereador pela reeleição, diz que acompanha muito o trabalho, principalmente pela TV Câmara. E ela quer saber, vereador, o que o senhor espera desse mandato com a renovação que aconteceu na Câmara. Obrigado, Manuela. Deixo aqui meu abraço à população de Jardim das Indústrias também, um bairro que a gente tem bastante contato. Eu espero realmente que a gente possa direcionar, né, as energias do nosso trabalho para assim, encontrarmos as soluções dos problemas da cidade, e que de forma bastante harmônica e fraterna, mesmo sendo de partidos diferentes, mesmo tendo opiniões diferentes, possamos discordar, mas com respeito. Eu espero um ambiente de trabalho mais sadio e que a gente possa realmente mergulhar nas questões da cidade. O Jacareí tem crescido bastante, a gente foi matéria até na minha tribuna dessa última sessão, o índice da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, mostrando que Jacareí subiu 14 posições das 5.565 cidades do país. Nós estamos na posição 85 no Índice de Desenvolvimento Municipal, que avalia saúde, educação e desenvolvimento econômico. Mas a gente sabe que, além de estar esse crescimento, a gente também tem que fazer alguns ajustes em algumas questões da cidade, na questão do desenvolvimento sustentável. A gente tem a questão do trânsito, da mobilidade, né, da cidade, a questão da saúde. Então, assim, a gente ainda tem alguns desafios, e que eu espero que essa nova legislatura possa ir de forma proativa, produtiva, focar realmente e canalizar suas energias para encontrarmos a solução desses problemas e não ficar no debate nem no ataque pessoal, como a gente estava dizendo há pouco. Vereador, o vereador já lidera aqui em Jacareí, já traz Jacareí todo ano, eu diria, a doação de sangue aqui em Jacareí, pelo menos uma vez por ano. E a pergunta que a população sempre faz, por que Jacareí não tem um hemocentro? É legal você fazer essa pergunta, Donizete, que eu também recebo ela constantemente, né? Nós estamos indo para o 6º ano do Doa Jacareí, que é uma campanha que busca fomentar, né, o hábito de doação de sangue. E a questão é o seguinte: a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela estabelece regras para se ter um hemocentro. E a regra principal para se ter um hemocentro público é que esse hemocentro esteja vinculado a uma faculdade de medicina, que é o que acontece, por exemplo, com o hemocentro de Taubaté, vinculado com a faculdade de medicina da Unital. Como nós não temos faculdade de medicina em Jacareí, a possibilidade de termos um hemocentro público, então, ela não existe. Então, a saída era ter um hemocentro particular, um hemocentro privado, que é o que acontece em São José dos Campos. Só que daí a gente tem um outro problema. Como a gente já tem um hemocentro público em Taubaté e esse hemocentro privado em São José, a demanda por esse serviço na região já é absorvida por esses dois hemocentros. Então, não existe interesse econômico de uma empresa vir aqui e abrir um hemocentro particular em Jacareí. Então, analisando todo esse contexto, a saída que nós encontramos, e por isso a justificativa de fazer a campanha de doação de sangue, trazermos o hemocentro até Jacareí. Em pelo menos agora a nossa meta é 2 oportunidades por ano, porque a mulher pode doar 3 vezes por ano e o homem 4. Mas em média, quem doa bastante acaba doando 2 vezes por ano. Então, trazendo a campanha 2 vezes por ano
para Jacareí, a gente consegue que a doação seja feita na cidade sem que as pessoas tenham que ir até São José dos Campos. Então, esse é o nosso objetivo e foi a forma de resolvermos aí esse problema, dando à comunidade, aos nossos moradores e estimulando esse ato humanitário tão importante. Legal, o vereador Edinho Guedes conosco, do PMDB. A gente só tem a agradecer a tua participação aqui e sucesso já em 2013. Feliz Natal e um próspero ano novo. Eu que agradeço, Donizete, agradeço a oportunidade mais uma vez e parabenizo também pela condução dos microfones e você foi candidato e pela participação. Acho que é importante que as pessoas de bem ocupem os espaços públicos e disputem as vagas eleitorais, porque elas que têm que estar lá realmente representando a nossa cidade. E aproveito a oportunidade também para deixar um Feliz Natal, que 2013 seja um ano de 365 oportunidades de coisas boas em nossas vidas. Um abraço e fiquem todos com Deus. Muito obrigado pela participação, o vereador Edinho Guedes participando conosco.